A Rua do Prior, mais conhecida como Rua do Crime, é uma rua estreita, com pouca luz solar, sombria, melancólica e solitária, em que prevalecem bares e casas antigas, muitas delas degradadas. Esta rua tem ainda alguns cheiros característicos associados ao fim das noites. Durante o dia, a calma e o sossego dominam a Rua do Prior. À noite, a rua sofre uma mudança radical. Multidões de jovens preenchem o espaço. A música e o ruído atraem os noctívagos. As garrafas no chão compõem o cenário de uma noite longa de diversão. Caracteriza-se pela azáfama, agitação e ruído desestabilizadores da harmonia e entendimento com os residentes. Na sequência da pesquisa, recolhemos testemunhos dos proprietários de algum tipo de atividade nesta rua. A Casa dos Arcos despertou o nosso interesse. É a informação que tem que os baixos, este tipo de aparelho, das abóbadas e não sei o quê, que era do século XVI, e que o resto, portanto, o cimo, que era do século XVIII. Eu presumo, talvez, que tenha sido feita esta parte de cima depois do terremoto. Viveu aqui a mesma família, eram Chaves Leal. Estes edifícios, praticamente era tudo a mesma família. Havia muitos de origem judaica também. A família que vivia aqui, mais outras, eram pessoas ricas. Neste momento, afinal, é uma casa privada que aluga quartos. Há desde pessoas muito jovens, portanto, mochila às costas. De inverno vêm pessoas de mais idade, por exemplo. Sempre foi casa de habitação. Nos baixos é que havia então a tal adega dos Arcos, que depois foi também transformada em restaurante. Eu estou aqui há 5 anos. Pronto, notei logo que havia uma grande diferença entre há muitos anos atrás e agora. A rua é muito frequentada, começa tudo muito tarde, os bares abrem às 11, fecham às 4. Eu tenho fatiga sistemática porque todas as noites acordo com barulho. Os restaurantes ou os bares e isso são agradáveis. Os principais problemas é demasiado barulho. Sei que durante anos e anos e anos houve uma discoteca justamente aqui em baixo. Não tenho conhecimentos científicos ou arquitetónicos para dizer que o edifício pode ter sofrido por causa disso. As pessoas talvez quisessem, vivem aqui, viveram sempre aqui, talvez quisessem também interferir, colaborar. É a nossa rua. Uma coisa que eu gostaria de ver aqui era, por exemplo, ateliês, azulejos, por exemplo. Compreendendo a coexistência entre a atividade noturna e os estabelecimentos, entramos em contacto com a associação responsável, a Associação dos Empresários de Animação Noturna de Faro, nomeadamente o presidente Gabriel Ventura. A associação surgiu em 94, tem 22 anos. O objetivo desta associação é promover, ajudar na atividade das casas envolventes, né, nomeadamente bares e discotecas, que é a área, portanto, animação noturna. Promover também a coexistência entre noite e moradores. Temos aqui moradores envolventes, para já tentando promover a atividade, sempre fazendo que sejam cumpridas as leis de ruído, informar as casas de horários. Quando há horários a cumprir, as casas devem cumprir horários, portanto a associação não deve promover que as casas, para existirem, estejam fora da lei, né? Portanto, há leis para cumprir. Se as leis forem cumpridas, não vejo porque não, porque a questão do ruído, o ruído não é um problema. O ruído existe, mas desde que seja um ruído mínimo, aceitável, as pessoas acabam por se habituar e não é por aí. O que às vezes prejudica os moradores são quando acontecem situações de violência, por exemplo, né? Aí é que os moradores acordam, ficam sobressaltados, têm medo, há insegurança. Os membros desta associação já têm casas aqui há muitos anos, são pessoas de Faro. De vez em quando vem alguém de fora, vem um outsider, abre uma casa, traz uma clientela de fora que não se enquadra nesta casa, noutras. Isso aí sim acaba por trazer um mau ambiente. Nesses momentos passa uma má imagem para fora, que não é aquela que nós gostaríamos que passasse. Há vários relatos, supostamente aconteceu um crime, mas pronto, os crimes acontecem em todos os sítios e não é para aí que ficam um rua do crime, né? Mas por ser a zona de noite, acabou por ficar, foi o nome que ficou. Uma coisa que eu gostava de ver melhorada era o pavimento, a calçada. Este pavimento, pronto, tem a sua beleza, que é histórico, não é?
mas era possível melhorar este pavimento, transformar isto numa zona pedonal de atividade, com esplanadas, com mais atividade, há outras casas que podem abrir atividade aqui que seriam mais-valia, uma pizzaria, uma gelataria. Portanto, isso era muito importante para a iluminação também. As fachadas, embora isto já seja uma zona considerada área de reabilitação urbana. Há casas também que estão devolutas, se forem vendidas, se pegarem nelas, se puserem atividade, é muito melhor para a rua. Durante o dia é muito pouca atividade, se bem que parece-me que está a haver uma transformação. Estão a abrir alguns restaurantes aqui na zona envolvente, já aconteceu o Bivar, penso que 2 ou 3 vezes aconteceu o Bivar. Já aconteceu outro tipo de intervenções em que a Anfaro e os bares fizeram parceria, colaboramos na divulgação. Neste momento tenho aqui em mão o projeto de regulamento de horários que foi levantado aos Correios para emitir uns parceiros. Estamos tão enraizados aqui que isso seria difícil e acho que também perderia a sua mística. Acho que temos aqui uma zona envolvente com muita potencialidade para o turismo. Isso perderia um pouco a sua mística. Para compreendermos quais as considerações dos visitantes e moradores acerca desta rua, realizámos uma série de inquéritos pela mesma. But the point which I do not like are these, I don't know, these stupid made streets. Yeah. If you have a little bit knee problems, that is a problem here. If you can change something, you change this. The streets, absolutely, the streets, yeah. To make it play. Olha, é barulho toda a noite. Ninguém dorme aí ninguém dorme. E para aqui também já está na mesma. E além disso, é sangue, guerreiro, há sangue aí também nas ruas. Então isto é como a menina vê, pois isto é assim. Esta é outra a seguir, é fazer isto como deve ser e limpar. It's the first time, yeah. It's the first time I see the street, but I think it's charming, as I told you. Yeah. I would put flowers. I agree with them. Yeah, Flowers. some flowers would be very nice. Flowers in the little balconies and in the windows. And as everything is closed now, so the bars are closed, everything is closed. Otherwise, there could be little terraces, little chairs, little things, Yeah, people that sitting would do. outside. More activity here? A little bit more ambiance. Yes. Yeah. As it is now, it doesn't make me think that you would have clubs or restaurants. Yeah. But Because you see a little bit the typical things that you would see in the UK. I expect a lot of tourists here, UK tourists, being drunk. But so it's what is missing is a little bit the charm of Portugal. maybe little tables outside would give you the idea. With more people, outside. And the first tables, little tables with little chairs. That would give you the idea that there is activity or Something business. to do. There is something to do, something to drink. I think it's natural. It's normal for a small city. The pavement is charming. Pavement, I love it. You love the pavement? Don't you think that it's difficult to walk here or something? Well, neither of you. No. Any one of you is wearing high heels, so I don't think that should be a problem. Yeah, if you had high And, heels, maybe, but just the well, normal shoes. No, but Guys usually don't wear high heels. Pá, sendo utilizada esta rua, mais na parte noturna, é uma rua onde os estudantes vêm sair à noite, onde há excessos, onde a malta às vezes podia se divertir um bocadinho menos, mas é uma rua em que o estudante gosta muito, é uma rua muito característica da cidade de Faro, que é a Rua do Crime. Também esta rua não pode ser chamada muito... Opa, é Rua do Crime, mas não existe a criminalidade pelo nome em si, que não existe tanto isso aqui. É mais pela cena acontecer à noite, etc. Nesta rua tens pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que esta rua, nas noites académicas, nas quintas-feiras, é uma rua mais calma, em que o estudante está muito presente, em que não acontece confusões. Ao contrário dos sábados e as sextas, que já é diferente. As quintas, terças e quartas já existe mais a solidariedade entre o pessoal, porque é tudo
mais universitário, digamos Nota, assim. pois, sábado existe mais polícia, existe mais confusões, existe mais malta abaixo dos 18 anos a sair à noite, o que gera muita confusão. Em termos de localização, está um pouco longe de onde as faculdades se localizam, porque a Penha é um bocadinho longe, Gambelas, idem, mas pronto, também não podemos ter tudo e andar um bocadinho nunca fez mal a ninguém. Tem que ser, senão não sei O como pavimento tinha que ser mudado, mas... como é que as raparigas andavam, né? Depois aqui de Saltos Altos. não Mas sei. isto também é uma rua tradicional, é uma rua antiga, é uma rua com casas antigas, é uma rua com a tradição, é uma rua em que o património não pode ser muito alterado. Podia ser mudados alguns bares, haver mais, como é que se diz, mais diversidade de espaços, não, os espaços não serem todos iguais, haver mais alternativo, sítios mais alternativos, mais sítios de rock, mais sítios... um sítio mais alternativo, em que não se passa hoje em dia, que os bares funcionam todos à base do mesmo estilo de música e do mesmo estilo de pessoas. Acho que a inovação nunca fez mal a ninguém. A pintura é uma coisa que podia ser modificada, pelo menos tipo, como vocês veem, se calhar algumas partes estão estragadas, digamos assim, acho que podia ser melhorada essa parte. Dá outra visão ao turista, pronto, que já é esta zona da Baixa, para o estudante acho que não é algo que seja muito... Eu gosto da rua, porque assim, acho que qualquer turista não está à espera de viver prédios nem viver infraestruturas de grandes dimensões. Esta rua é uma rua antiga, é uma rua que tem tradição, é uma rua... É um mini bairro alto de Lisboeta, de Faro, desculpem. O problema é o espaço, porque a rua é pequena e não se pode ter esplanadas, não se pode ter muitas pessoas concentradas no mesmo espaço, porque se existe alguma confusão, algum incêndio, algum problema, seria difícil haver uma deslocação grande em massa de pessoas para fugirem desses problemas. De resto... E depois esta rua funciona mesmo à base da noite, pois isso, só mesmo da noite. Para ocupantes e residentes, o maior desafio é tornar a Rua do Crime numa Rua da Conciliação, em nome da preservação e revalorização deste elemento do património cultural e histórico da capital algarvia.